Clube Bilderberg, Os Super Donos do Mundo, Daniel Stulin, editora Lusitana, Lisboa, Portugal. De que trata esse livro? Muitos dizem que isso é teoria da conspiração. Na contracapa, que eu vou ler para você agora, você terá a ideia de tudo que trata esse livro e você verá, depois com leituras que eu separei aqui, de alguns textos, você poderá fazer a sua análise para verificar, entender se é a teoria da conspiração ou não. Mas eu já indico de antemão a leitura desse livro, que é obrigatória. Diz lá na contracapa: conheço o plano secreto dos mais poderosos para dominar o mundo. Durante os últimos 50 anos, um grupo seleto de políticos, empresários, banqueiros e poderosos em geral tem se reunido secretamente para tomar as grandes decisões que movem o mundo. Se você quer saber quem aciona os controles por detrás da fachada das organizações internacionais conhecidas, não tenha dúvida, leia este livro. Mesmo arriscando sua vida e seu bem-estar, Daniel Stulin é a única pessoa que tem conseguido romper o muro de silêncio que rodeia as reuniões do clube mais exclusivista e perigoso da história. Em esse livro você compreenderá por que uma centena das pessoas mais poderosas do mundo se reúne secretamente a cada ano durante 4 dias. Por que os meios de comunicação omitem esta informação? Quais são os vínculos existentes entre o Clube Bilderberg e os serviços secretos ocidentais? Qual é o plano do Clube Bilderberg para o futuro da humanidade? Então, como eu disse, eu separei algumas questões interessantes aqui e você verá como esse assunto é extremamente polêmico e, como o livro diz, perigoso, né? No mínimo polêmico. Na introdução, diz o autor: nesse livro pretendo contar a parcela de verdade de nosso presente e futuro próximo que ninguém expõe. A verdadeira história do Clube Bilderberg documenta a história da subjugação impiedosa da população por parte de seus governantes. O leitor assistirá ao nascimento de um Estado policial global que ultrapassa o pior pesadelo de Orwell, com um governo invisível, onipotente, que manipula os fios desde a sombra, que controla o governo dos Estados Unidos, a União Europeia, a Organização Mundial da Saúde, as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e qualquer outra instituição similar. Tudo está aqui. A história do terrorismo promovida pelos governos, o atual controle da população através da manipulação e do medo, e o mais espantoso de tudo, projetos futuros da nova ordem mundial. Continua o autor: é evidente que algumas pessoas que estão no poder têm ideais mais elevados e consistentes do que as que falo aqui. Muitos grandes empresários políticos, incluindo alguns de seus colaboradores, estão lutando para impor limites à depravação do Bilderberg, alguns de fora, outros de dentro, se bem que sempre de forma encoberta. Diz ainda o autor: o interesse em dominar o mundo nunca foi uma novidade na história da humanidade. No entanto, diz ele, o desenvolvimento das telecomunicações, da tecnologia, ungido ao profundo conhecimento atual sobre a engenharia do comportamento, está propiciando que aquilo que em outras épocas não passava de intenções esteja hoje se convertendo em realidade. Cada nova medida por si só pode parecer uma aberração, mas o conjunto de mudanças que formam parte do processo contínuo em curso constitui um movimento em direção da escravidão total. Os donos do mundo tentam fazer com que as pessoas se sintam boas e responsáveis quando realizam o que eles determinam. Durante os últimos 30 anos, a população tornou-se cada vez mais obediente e submissa. Por exemplo, vemos ultimamente como se está se promovendo o voluntariado, elogiando e heroificando os que se juntam a ele, se bem que seu fim último seja de reduzir o mal-estar provocado na sociedade pelo desemprego e assim prevenir os distúrbios sociais. Para saber até que ponto podem chegar sem que as populações se revoltem,
estão realizando múltiplas experiências com a atual campanha contra o fumo. Esse livro foi escrito em 2008. Fumo ou não é algo tão importante para os governos como parece. Muito mais nefasto para a saúde da população são os gases que os carros liberam, contra os quais não se faz absolutamente nada. Apesar de os técnicos que desenvolvem as campanhas antifumo acreditarem fervorosamente em sua necessidade para a visão do alto, isto nada mais do que uma experiência sobre a submissão da população, cujos resultados devem deixá-los bastante contentes. Observe o que acontece no metrô ou num trem de alta velocidade se algum louco resolve acender um cigarro. Logo será observado como se fosse um leproso e alguém se aproximará dele para dizer-lhe educadamente que é proibido fumar. Observe também a cara de satisfação de quem faz o comentário. A mesma de quando tirava uma nota boa na escola ou quando ajuda alguém. A satisfação de ter cumprido com o seu dever e de sentir-se conveniente dentro do sistema. Vocês conseguem lembrar se essa atitude era habitual há 20 ou 30 anos atrás? Bilderberg, o olho que tudo vê, continua o autor. O governo mundial na sombra decide numa reunião anual completamente secreta como devem ser realizados seus projetos diabólicos. Quando se celebram essas reuniões, inevitavelmente segue-se guerras, fome e pobreza, a derrubada de governos e abruptas e surpreendentes mudanças políticas, sociais e monetárias. Tal regime depende absolutamente da capacidade do clube de manter a informação silenciada e restrita. Esse é o seu calcanhar de Aquiles. À medida que as pessoas descobrirem o jogo, o transe coletivo sobre o qual se baseia começa a desfazer-se. O capítulo sobre o grandão irmão, ou sobre o grande irmão, explica como o clube de Bilderberg pretende manter-se nos subestimados por meio de controle que exerce sobre nós, a comunidade europeia, as Nações Unidas e o governo dos Estados Unidos. Skinner, colaborador do Instituto Tavistock, organização por sua vez colaboradora do clube de Bilderberg, considera a população geral incompetente para educar seus filhos e propõe como a sociedade ideal aquela em que os filhos são separados das famílias por ocasião do nascimento e educados pelo Estado em centros onde vivem. Suas famílias só podem passar alguns curtos espaços de tempo com eles, nunca em particular. E no caso de quererem, por exemplo, comprar um presente, devem comprar outros para os companheiros de seu grupo, de forma que os pais acabam por sentir separados de seus filhos. O Estado paga aos pais por seus filhos uma quantia estipulada. A Unesco foi criada com o objetivo expresso de destruir o sistema educacional. Nossa resposta inadequada à crise é o que esperavam os engenheiros sociais da Tavistock. Olha que importante que o autor fala. O Clube Bilderberg está lutando para romper a fortaleza psicológica do indivíduo e deixá-lo sem defesas. Um dos muitos meios para conseguir esse propósito está sendo a insistência atual em potencializar o trabalho em equipe na educação e no âmbito trabalhista, de maneira que as pessoas se acostumem a renunciar às suas próprias ideias em benefício do grupo. Cada vez são menos os que defendem o pensamento individualista e crítico. Aqui, eu entendo o autor, não se está dizendo que as pessoas têm que ser egoístas, ao contrário. Mas, quando você apaga o individualismo de cada pessoa, você no fundo está apagando a criatividade de cada um. E isto que era o Clube de Bilderberg, segundo o autor. A então dizer, estamos chegando a uma situação em que os lobos solitários começam a sentir-se envergonhados de sua existência. E termina o prefácio. E aqui, esse parágrafo eu lerei, e você certamente já entenderá sobre o que trata esse livro. A verdade morreu a verdade. Como sou essa perspectiva, não depende de Deus livrar-nos da nova idade das trevas, prevista para nós. Depende de nós. Temos que levar a cabo as ações necessárias. Uma pessoa prevenida vale por duas. Nunca encontraremos as respostas adequadas se não formos capazes de formular as perguntas apropriadas. Clube Bilderberg, os superdonos do mundo. Daniel Stulin, indico evidentemente a todos essa leitura desse maravilhoso livro.